Eu sou professor aqui da escola, no 8º período, e a gente sempre dá esse seminário para vocês no 2º período, para vocês terem uma contextualização maior do conhecimento da anatomia endoscópica naquilo que vocês estão estudando em relação ao digestório e das glândulas anexas, para que vocês tenham uma compreensão melhor de como se interpretar esses órgãos à luz dos exames endoscópicos do ponto de vista normal, para que, a partir do 5º período, vocês tenham a capacidade de compreender melhor as alterações anatomopatológicas que vão processar nesses órgãos decorrentes das diversas doenças que afetam o digestório. Sou cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista, razão pela qual a gente tem uma certa experiência nesse assunto. Por isso que a gente está falando sobre isso com vocês. Bom, nós vamos começar, só para situar vocês um pouquinho, como se deu a história da endoscopia digestiva moderna. Então, a endoscopia digestiva, ela começou, na verdade, antes do início da década de 50, com a endoscopia digestiva rígida. Vocês lembram aquele, já todos vocês já viram, né? Aqueles inibidores de espada, né? O indivíduo retifica a região cervical, ele consegue introduzir uma espada, e na verdade essa espada está indo aonde? Ela está indo desde da boca até a região antropilórica, indo reta. Então é dessa forma que se faziam as endoscopias digestivas altas antes do advento da fibroendoscopia. Então era um cilindro rígido, né, que tinha uma luz na sua extremidade proximal e uma lente na sua extremidade distal. Uma parte extremamente rudimentar, considerada mal ver alguma lesão, né, já avançada. E a partir da década, no final da década de 50, a descoberta da fibra óptica, aí foram confeccionados os endoscópios flexíveis. Surgiu então a fibroendoscopia, ganhando uma nova possibilidade propedêutica para o estudo do tubo digestivo. E a partir daí, na década de 60, o advento da endoscopia com biópsia, ou seja, a possibilidade de coleta de material através de uma biópsia da mucosa esofágica, gástrica e duodenal, e o estudo histopatológico das alterações que se processam nas lesões identificadas. E na década de 70 surgiu a videoendoscopia, final da década de 70 e início da década de 80. Então esses aparelhos de fibra óptica eram conectados a câmeras, né, que eram acopladas na óptica do aparelho, aí essas imagens eram transmitidas por via óptica para o monitor. Isso evoluiu para a videoendoscopia eletrônica, onde na ponta dos aparelhos atuais tem chips eletrônicos, né, que transformam, digitalizam essa imagem e ela é projetada num vídeo com maior qualidade. Bom, qual é a indicação de um exame endoscópico? É toda e qualquer alteração da homeostase do aparelho digestivo. Né? Alteração essa que se apresenta de forma aguda, ou seja, eu tive uma dor abdominal aguda, ou vomitei sangue, chego no hospital. Ou então um quadro crônico que vem se arrastando e persiste, né, além de uma semana aproximadamente, 5 a 7 dias. Eu tenho uma dor, ela não é tão forte, ou eu estou tendo vômitos, ou eu estou tendo náuseas, esse quadro não melhora. Então, qualquer
alteração que quebre a homeostase do aparelho digestivo, né? Seja de forma aguda, de forte intensidade, ou de forma crônica persistente, além de 5 a 7 dias, indica uma variação endoscópica. Seja essa variação endoscópica do trato gastrointestinal alto, do trato gastrointestinal baixo ou das vias biliares extrahepáticas. Certo? Bom, e quais são os métodos endoscópicos que são utilizados, né, não só para se estudar a anatomia do aparelho digestivo, mas também, muito principalmente, se estudar alterações nessa quebra da homeostase. Como eu disse anteriormente, o primeiro exame que foi, né, que surgiu, o primeiro exame endoscópico é a endoscopia digestiva alta. Né? Então, a endoscopia digestiva alta, ela permite o estudo do trato gastrointestinal alto até o ângulo de Treitz. O que é o ângulo de Treitz? Vocês não aprenderam na anatomia o que é o ângulo de Treitz? O ângulo de Treitz, ele corresponde ao segmento do tubo digestivo ancorado, fixado no aparelho posterior da cavidade peritoneal pelo ligamento de Treitz. Aí se deu o nome ângulo de Treitz, que corresponde à transição do duodeno jejunal, a transição entre a segunda e terceira porção duodenal e o jejum. Então, o exame de endoscopia digestiva alta permite o estudo dos segmentos do tubo digestório entre a boca e o ângulo de Treitz. Certo? A enteroscopia é um exame endoscópico que é utilizado para se estudar, né, após o ângulo de Treitz. Só que em gastroenterologia e cirurgia a gente utiliza muito frequentemente o termo amontante e ajusante. Né? Vamos ouvir isso muito mais para frente. Então, após o ângulo de Treitz seria ajusante ao ângulo de Treitz. Acima do ângulo de Treitz seria amontante ao ângulo de Treitz. Então, a endoscopia estuda o tubo digestivo ajusante ao ângulo de Treitz e amontante à válvula ileocecal. A transição entre o intestino delgado e o colo. Então, o segmento gastrointestinal compreendido entre o ângulo de Treitz e o íleo terminal, um pouco antes da válvula cical, é conhecido como intestino delgado, médio, né? Intestino delgado, médio e distal, e não é território de estudo do aparelho de endoscopia digestiva alta, e sim dos enteroscópios. Você quer perguntar alguma coisa aí? Você, a última aí? Você levantando a mão? Tudo bem? Então, a enteroscopia é o objetivo, então, eu vou repetir, o estudo do tubo digestório entre o ângulo de Treitz e o íleo terminal. Né? Porque o íleo terminal, a parte distal dele, já é um segmento de estudo da colonoscopia. Todos vocês já ouviram falar da colonoscopia. Então, colonoscopia é o estudo dos cólulos, mas não só dos cólulos. Então, a gente estuda desde a margem anal, desde o canal anal, até sobe, vai, pega o reto, o sigmoide, colo ascendente, transverso, descendente, válvula ileocecal, o aparelho introduzido na válvula ileocecal, e a gente estuda um pequeno segmento do íleo terminal. Então, o íleo terminal, ele é estudado, parte dele, pela colonoscopia. Bom, e a ressecondoscopia? Como o próprio nome diz, é o exame endoscópico que estuda o reto e o sigmoide. Entretanto, estuda também o canal anal. Né? Então, canal anal, reto e sigmoide. Então, dessa forma, a gente cobre todo o tubo digestivo. Só que existem também, né, as vias biliares
extra